Maternidade em Foco. Toda terça e quinta aqui no programa Atuação, você vê nas telinhas da TV2C, sempre neste horário, o doutor respondendo a perguntas dos nossos seguidores, dos nossos telespectadores. Doutor Silvio, um prazer hoje, nessa terça-feira, poder te receber aqui ao vivo para conversar com quem está em casa. Obrigado pela presença aqui, pela oportunidade. Doutor, nós temos recebido várias perguntas aí ao longo das semanas que o senhor tem trazido então para a gente no formato do nosso quadro. Mas hoje, ao vivo, eu queria que o senhor tirasse alguns mitos e verdades sobre a gestação. Perfeito, vamos lá. Doutor, então, é verdade ou é mito que se o bebê estiver do lado esquerdo é menina e do lado direito é menino? Eu já ouvi isso na minha gestação. É verdade. É verdade? É mito. Não, é verdade que você já ouviu realmente. Eu já ouvi, não é mas é mentira. mito. Ai, meu Deus. Porque, na realidade, o útero tem o formato de uma pera. Quando a mulher engravida, ele fica meio alongado assim, como se fosse uma bolha. E o nenê não tem como ficar mais à direita ou mais à esquerda, ele fica solto ali dentro da barriga. Fica nadando. Nadando ali. Então não tem muito a ver se do lado direito ou do lado esquerdo ser masculino ou feminino. Eventualmente eles falam que a placenta inserida mais à direita é menino ou à esquerda é menina. Mito também, porque a gente não vê essa correlação no dia a dia e também nenhuma literatura apoia esse fato aí de que a localização da placenta possa ter relação com o sexo do neném. Doutora, a gente vê realmente muitos mitos, inclusive, principalmente para a gente poder descobrir antes da ultrassom, que a gente morre de ansiedade, a família, para poder então descobrir se é menino ou menina. Até vários testes caseiros, né, doutor? Verdade. Mas eu vou confessar, o meu, nada dava certo. Cada hora saía um resultado, doutor, era um filho só. Saía menino, depois saía menino e não funcionava muito, não. Mas aí é que tá a graça também, né? Você, essa ansiedade, exatamente, é brincadeira. E doutor, a partir de quando então a gente já começa a sentir os movimentos do bebê? Aí depende da gestante. Se é primeiro filho, a gente espera um pouco mais depois de 20 semanas. Então, de torno de 21, 22 semanas, a mãe começa a perceber. Se já tem um filho, ou segundo, terceiro filho, então é possível que que a mãe perceba antes, em torno de 19, 18 semanas, já é possível a mãe perceber os movimentos do feto. Aí já começa a barriga começar a mexer ali suavemente, um chutinho. Isso, você deve lembrar, é super gostoso, né, esse período aí? Sim, esse momento é muito especial, realmente não tem como esquecer, né? E doutor, existe realmente uma diferença do batimento cardíaco da menina para o menino? Um é mais acelerado do que o outro? Quando a gente vai fazer aquele exame que a gente escuta o coraçãozinho, também é tão especial. Existe essa diferença? Não, é mito também isso aí. Em relação à frequência cardíaca e o sexo do neném, é mito. Porque se o neném mexe, a tendência é de aumentar a frequência cardíaca. Se o neném ficar mais paradinho, mais quieto, em repouso, a tendência é ficar um pouco mais baixo. No começo da gravidez, em torno de 150, 160. E mais para o final da gravidez, em torno de 130, 140, a frequência cardíaca. Então, não tem relação o número de batimentos cardíacos por minuto em relação ao sexo do neném. Também nenhuma literatura apoia isso aí, não é mito. Tem, na verdade, em relação, então, se a criança está se mexendo ou não, como é com o nosso corpo normalmente. Exatamente. Outra coisa também, quando a mãe se alimenta, quando ela come, o neném tende a se movimentar mais, então a tendência é aumentar a frequência cardíaca também. Uma pergunta que eu já vou adiantar ela aqui para o senhor, doutor. Comer doce antes de fazer a ultrassom ajuda, atrapalha? Faz o neném se movimentar mais para a gente tentar descobrir o sexo? Faz o neném se movimentar mais, como eu disse. Então, comer doce, o neném fica mais agitado ali. Eu, particularmente, na hora de fazer o exame de ultrassom, prefiro que a mãe não se alimente muito antes, porque quando o neném mexe muito, fica mais difícil de você medir o neném. Tem que ficar correndo atrás do neném porque ele fica se movimentando muito. A hora que o senhor vai tirar a medida, ele se mexe. Exatamente. Então, às vezes aumenta um pouco mais o tempo de exame, né? Então, e às vezes são medidas nos vasos muito fininhos, estruturas muito delicadas, e quanto mais parado o neném, melhor para a gente fazer a medida. E essas medidas são muito importantes, porque elas vão orientar em relação ao desenvolvimento da criança, se está tudo bem, se tem algum sinal que precisa se preocupar ali já na gestação. Exatamente. São medidas muito de fração de milímetros, né, que a gente tem que medir. E tem uma posição exata ali para fazer. Então, os cortes têm que ser exatos para
para poder fazer uma boa medida e ter a validade, né? Conforme manda a literatura. Agora um outro mito ou verdade, doutor? Sim. Pelo formato da barriga, dá para ter uma ideia se é mais pontuda, se é mais espalhada, se é menino ou menina? Formato da barriga é mito, porque depende de uma série de fatores aí. Depende do índice de massa corpórea, né? Depende da constituição física do paciente. Depende de vários fatores e não tem essa correlação também do sexo. Eles falam que mais redondinho é menina, mais pontudo seria menino. Mas não, é mito também. No meu caso, só essa deu certo, doutor. A minha barriga era bem pra frente. De costa, nem parecia que eu tava grávida. Quando eu virava, o povo levava até um susto. É que o seu biotipo Só favorece, isso. né? Mas não foi a questão do sexo, foi então realmente o meu biotipo. Exatamente, seu biotipo. Tem mais a ver com então o corpo da mãe, o formato nesse sentido. Exatamente, exatamente. Entendi. E doutor, eu queria saber também então quais são os tipos de ultrassom que podem ser realizadas, que são feitas ao longo da gestação. A gente sabe que tem uma que inclusive muitas vezes é temida, que é aquela translucência nucal. Translucência nucal, exatamente. Essa translucência nucal, bom, são vários exames. No começo da gravidez, até 10 semanas, entre 6 a 9, é o ideal fazer o primeiro exame de ultrassom entre 6 a 9 semanas para ver o número de embriões, para ver a localização dele, né, se está dentro do útero ou fora do útero, e principalmente o tempo de gestação, para poder datar essa gestação. Normalmente, a melhor idade para fazer, como eu disse para você, entre 6 a 9 semanas. Que seria, a margem de erro é em torno de 2 a 3 dias a margem de erro nessa fase, 2 a 3 dias. Então, depois dessa fase, outro exame importante é fazer com 13 semanas para ver a idade, a translucência nucal, isso que você comentou aí. Quando a translucência nucal está aumentada, existe um risco maior de ter alguma cromossomopatia, problemas com o nenê. Uhum. Então, havendo alteração nessa translucência nucal, é indicado fazer outros exames. É bem raro, viu? A porcentagem é muito baixa de ter alteração, mas se tiver, não quer dizer que tem problema, é só um marcador. O médico então vai solicitar outros exames, exame de sangue, e para confirmar aquela suspeita que é levantada quando tem essa translucência nucal, a nuca do neném é um pouco mais espessada. Doutor, e a respeito da translucência, quando se faz, então o senhor disse aí, em relação a esse tempo de semanas, vamos colocar que a gente fez a ultrassom com 13 semanas, Sim. Tem a presença do chamado osso nasal, né? O senhor me corrige se eu falar alguma coisa não. técnica errada, tá bom? Mas a translucência não deu alterada, deu alterada. O que isso significa para a mãe e para o pai? Veja, o osso nasal, a presença dele ou não é mais relacionado à síndrome de Down. Uhum. Se vocês observarem uma pessoa que é síndrome de Down, tem a síndrome, o nariz dele é baixo, é uma face mais plana. Então, estudando-se retrospectivamente essas crianças quando estavam dentro da barriga da mãe, observou-se que ou não tinha esse osso nasal, ou o osso nasal era muito pouco desenvolvido, era um hipoplásico, pouco desenvolvido. Uhum. Então, naturalmente, tem crianças, dependendo do biotipo, tem crianças que não têm o osso nasal, ou o osso nasal é muito pequeno, depende da Pode ser uma característica genética ou por conta da síndrome. Exatamente. E aí é o que faz a diferença, aqueles milímetros que o senhor disse na hora de medir. Isso. Então, a ausência do osso nasal, ele faz uma suspeita de que possa ser síndrome de Down. Aumenta o risco, então faz outros exames para confirmar se tem ou não. Já a translucência nucal também é para síndromes genéticas, aí, o Patal, outra síndrome além do Down. E, tendo aumentado, faz também outros exames. Faz o NIPT, é um teste não invasivo, pega só o sangue da mãe e aí eles mandam para o laboratório de genética, eles sabem dizer se tem ou não risco aumentado para ter síndromes, né? Uhum. E doutor, uma coisa aqui que veio chegando pra gente ao longo do tempo, o senhor já trabalha com este assunto, com esse foco nessas ultrassonografias há muito tempo, tem uma especialização aí, um trabalho feito com as mães de longa data. Sem dúvida. Eu comecei a falar com orgulho, assim, eu tenho 10, tenho 20 anos de formado. Agora eu tô começando a ficar um pouco mais assim, porque eu tô com 40 anos de formado. Meu Deus, o cabelo branco já tá aparecendo, né, doutor? O que resta aqui tá ficando branco, né? Esse é o doutor Silvio Moro, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, sempre esclarecendo
de uma maneira muito fácil, doutor. Isso também é um elogio que a gente recebe aqui através do nosso WhatsApp, que o pessoal participa bastante com a gente, do 9994-9171, em relação à forma com que o senhor explica, fácil para quem está em casa poder entender. Não é algo técnico que a gente, mãe e pai, não sabe o que significa. Entendi. Obrigada, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade.